E essa... Breaking News, CNN. Eu avisei, decisão importante do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a defesa do Daniel Silveira, ex-deputado federal, que foi julgado e também condenado a crime, e permitiu que ele responda agora com regime de progressão de pena. A gente vai ler ao vivo essa decisão que o Davi Vitorazzi, nosso produtor do Supremo Tribunal Federal, trouxe em primeira mão. O que diz o ministro Alexandre de Moraes inicialmente? Que Daniel Silveira foi condenado a uma pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, que ele já cumpre. Além disso, pagamento de 35 dias multa com valor unitário fixado em 5 dias, em 5 salários mínimos. E aí, o ministro Alexandre de Moraes explica na página seguinte: a defesa de Daniel Silveira requereu a progressão ao regime aberto. A pena, segundo Alexandre de Moraes, deverá ser sim cumprida em regime progressivo, permitindo a Daniel Silveira, desde que presente a sua integralidade dos requisitos legais e objetivos que são previstos na lei, bom comportamento, que ele tenha cumprido em regime fechado sem ter conturbado o ambiente prisional, que ele passe para regimes menos rigorosos. Até agora, até o dia 16/9, isso quem atesta é o ministro Alexandre de Moraes, Daniel Silveira cumpriu 4 anos, 1 mês e 26 dias. O Daniel Silveira praticamente cumpriu metade da pena até agora. Metade da pena, então, a qual ele foi condenado. E agora começa o processo da progressão de pena, inicialmente para regime semiaberto, ou seja, ele fica durante o dia na rua com tornozela eletrônica, com medidas cautelares e volta à noite para a prisão e depois em regime aberto. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão de 6 páginas, aponta também que o exame criminológico apontou a aptidão e a capacidade para que Daniel Silveira ele exerça atividades laborativas, isso dentro da penitenciária e até na rua, se ele for para um regime semiaberto. E aí tem um trecho importante: o reeducando, ou seja, o Daniel Silveira, solicita a progressão do regime semiaberto para o aberto, alegando preencher os requisitos objetivos e subjetivos para obter esse benefício. E aí afirma que, diante do exposto, o sentenciado Daniel Silveira, ex-deputado federal bolsonarista, deverá observar as seguintes condições para a progressão da pena. Primeiro, uso de tornozela eletrônica, como eu disse, e aí ele não vai poder retirar a tornozela eletrônica. Lembra que ele tentou uma vez, retirou e depois teve que progredir para um regime um pouco mais rigoroso porque ele retirou a tornozeleira. Então agora o que propõe que durante a semana, no período noturno, das 19 às 6, ele deverá se recolher para o seu domicílio. Então, das 7 até as 6 da manhã. E ele também vai precisar apresentar relatórios semanais de se está cumprindo as medidas cautelares ou não. Ele está proibido de se ausentar da comarca em que reside, ou seja, do Rio de Janeiro. Não vai poder viajar a outro estado. E ele vai ter que comparecer semanalmente perante o juiz da execução da comarca, às segundas-feiras, para apresentar realmente os detalhes se ele está cumprindo com essa progressão de pena. E muito importante, o ministro Alexandre de Moraes atesta que ele está proibido de utilização das redes sociais. Então, por fim, o ministro Alexandre de Moraes permite a Daniel Silveira o regime de progressão de pena. O ministro afirma que ele já cumpriu metade da pena a qual ele foi condenado, 4 anos de 8 anos, mas ele vai ter que usar a tornozela eletrônica, ele não pode sair do Rio de Janeiro, ele vai ter que comparecer ao juízo para exatamente atestar se ele está cumprindo as medidas ou não, e ele está proibido de utilizar as redes sociais. Então, aí um avanço em relação ao que tinha anteriormente nas condições de prisão de Daniel Silveira. Informação que nós tivemos acesso pelo Davi Vitorazzi, o nosso correspondente de Supremo Tribunal Federal.